Hey pessoal, está no ar o Extra Podcast, local onde falamos de nossos reality shows favoritos. Eu sou o It, a moda aqui eu tenho um convidado especial, que é o chefe Franklin, participante do MasterChef Profissionais em 2023 e que já esteve aqui lá nos primórdios dessa temporada, que a sensação que ele tá é que parece que passou mais 2 anos de MasterChef, porque finalmente chegou no top 11, tá indo pro top 10. E a gente vai comentar esse 18º episódio da 11ª temporada, que foi exibido nessa terça-feira, 24 de setembro, onde ele teve o tradicional leilão que todo ano está marcando presença no MasterChef, tanto no amador como de vez em quando no profissionais, e também uma prova eliminatória dividida em rounds. Então, simbora comentar, mas antes, oi Franklin, seja bem-vindo de volta aqui ao podcast. E que prazer é meu estar aqui de novo no Extra com vocês. Obrigado pelo convite mais uma vez. Estamos prontos para hablar. O episódio foi muito legal. Teve o leilão, né? É um gatilho o leilão para mim, mas estou pronto para hablar. Nossa, é incrível como quando a gente só traz gatilhados do episódio pra comentar aqui, né? Porque como ele sempre falou, no da repescagem, eu trouxe o Hendrick e o Neilano, né? Que participaram da repescagem, não voltaram na deles. Trouxe o Neilano no episódio 5, que foi o episódio que ele foi eliminado. Número, então assim, a gente gosta de trazer gatilhos aqui. Botar você sob pressão. Mais do que o MasterChef a gente faz com isso também. E Frank, falando em leilão, falando em gatilho, já quero começar. Você tem alguma dica para participante ou pessoas que estejam ouvindo assim, eu quero participar do MasterChef, como encarar um leilão do MasterChef? Porque você bota tempo em jogo, né? Aí você pode acabar ficando com pouco tempo e tendo muita coisa para fazer, ou às vezes nada para fazer e tempo nenhum. Olha, a dica que eu vou dar foi a estratégia que eu adotei e que, assim, não é uma dica que você vai ganhar a prova, não é uma dica para ganhar a prova, mas é uma dica para se ferrar menos. Não fique por último, não fique com o último prato, porque o último prato sempre tem ali uma surpresinha, alguma coisa de tempo. E na minha temporada não foi diferente. Na minha temporada eu tive lá eu peguei o penúltimo prato, eu não fazia ideia nenhuma do que era aquele prato, de como fazia. Já tinha feito há muitos anos atrás na aula de gastronomia francesa na faculdade, né? Que era o blanquete de vitela. E eu não sabia. E aí, quando a gente ainda teve o plot twist do leilão, que era para fazer a versão vegana, falei, ferrou. Eu vou engabelar aqui, eu vou fazer o que eu acho que, né, vai ficar gostoso. Não ficou ruim. Os chefs não falaram que a comida ficou ruim, mas não tinha nada a ver com o que foi proposto, né, do prato que eu tinha pego no leilão. E até é interessante você falar isso, porque, por exemplo, você foi numa temporada profissional, tá vendo? E pegou um prato que não tinha muita prática como fazer. Então, os amadores ainda tem esse fator de ser amadores, né? Que pode pegar coisas que talvez nunca tenham ouvido nem falar o que era. Então, é realmente. Mas eu acho que quando a pessoa agora, hoje em dia, já se inscreve pro MasterChef, já sabe que o leilão vai aparecer, né? Mais cedo ou mais tarde. E que realmente o último prato é o mais complicado. E com toda certeza, na Paula Padrão vai dar o menor tempo de todos para a pessoa com o último prato. Tá virando já um roteirinho assim, é certeza. Então, quem for ficar por último tem que ir sabendo que vai pegar algo difícil e ter pouco tempo. E, como falei, desse leilão, as pessoas doam tempo, né? Cada um começou com 1 hora, 60 minutos, e cada prato valia algum lance inicial, seja 2 minutos, 4 minutos, e cada um foi levantando. Falando mais uma vez, Frank, dessa estratégia, que a gente sabe que não é para ficar por nos finais, mas o que passa na cabeça na hora que você está levantando uma mãozinha para pegar tempo? Porque você vê seu tempo diminuindo e outras pessoas dando lance, e você fica, nossa, eu queria pegar esse item, mas eu não vou dar 40 minutos de 60 minutos para fazer um prato desse. Você tem que ter na cabeça uma, uma ideia, pelo menos, de quanto tempo você pode ter hábil para fazer uma receita. Obviamente que depende ali do tema de cada leilão. No meu caso, o leilão lá era de pratos clássicos internacionais, sabe? Então, tinham pratos muito rápidos, como era o caso do tartar, né? E a versão vegana, e tinham pratos que eram muito demorados. Por exemplo, feijoada. Feijoada, dependendo da receita, demora para ficar pronta de um dia para o outro, né? Então, saber brincar com isso, e quem arrematou, na minha época lá, quem arrematou a feijoada foi o Moisés por 38 minutos. Obviamente que ele ia se dar mal nessa prova, porque só para cozinhar um feijão de uma feijoada é muito tempo. Então, com certeza, ele não pensou muito nessa estratégia na hora de levantar a placa e tal. Tem que entender, né, também, o Moisés ele não foi preparado, ele não sabia como era a dinâmica, ele não tinha entendido a dinâmica do leilão, né? Então,
quando a Ana Paula fala para ele que ele tem 38 minutos, ele fica até surpreso. Porque ele já sabia que não ia dar tempo, então ele fez o que estava no alcance dele ali. Mas, por exemplo, a Raquel tinha uns bons minutos para fazer um tartar, e o tartar é um prato cru, ele não é cozido, não leva cocção, é só corte e tempero. E a Bárbara, por exemplo, 20 minutos para fazer uma muqueca, eu acho que é 15, 20 minutos para fazer uma muqueca. Então, saber, sabe, comprar e ir levantando a plaquinha com os pratos que você tem interesse em fazer e ter noção de quanto tempo você vai precisar para fazer aqueles pratos ali. No caso desse episódio de ontem, os amadores eles tinham ali as massas, né? A massa, dependendo da massa, demanda tempo, né? Aquelas com dobraduras, mais ainda. Eu ia falar justamente isso, perguntar pra você, porque ontem foi específico, né? Foi um leilão de massa. Inclusive, o MasterChef tá adorando massa, porque já viu massa nessa temporada já uma vez, tá vindo massa agora de novo, em forma de leilão. E como você falou isso de levantar a plaquinha de tudo afoito, você acha que tiveram algumas pessoas que foram afoitas demais pra uma massa que teoricamente seria fácil e perderam a mão numa que era mais difícil? Na hora de querer essa massa pra fazer, não pensaram no tempo que estavam dando? Eu acho que a galera ali adotou tipo uma estratégia de levantar a placa pros mais comuns, né? Digamos assim, como é o talharinho, o nhoque, são coisas que a gente já está acostumado a ver, né? O pappardelle, né? Agora, por exemplo, fagotine, caramelli, que às vezes as pessoas nem conhecem, o orecchiette, é difícil fazer, né? Demanda ali uma delicadeza lidar com a massa. Então, acho que algumas pessoas acabaram se perdendo na emoção ali de levantar a plaquinha, né? Isso daí é comum, acontece com todo mundo. Você vai levantando a plaquinha, quando você vê. E uma coisa que eu acho mais interessante dessa prova é porque, por exemplo, como é uma prova que não são os mesmos pratos, né? Tem o mesmo teor, porque a gente sabe que tudo ali era massa, né? Mas não era mesmo prato sendo preparado. E o pior de tudo, nem tudo ao mesmo tempo, aí fica aquela sensação, eu não sei o que é pior. Quem tá fazendo a prova e vê os outros começando antes de você, vendo que aquelas pessoas têm mais tempo para preparar e você ficar ali parado na bancada sem poder pegar um item e nem fazer nada, né? Ficar só pensando no que fazer. Ou você ficar fazendo com os outros te olhando, né? Porque vai estar todo mundo te olhando, porque é todo mundo sem poder fazer nada e você lá tendo que fazer seu prato praticamente sozinho, né? Todas as câmeras do MasterChef vão estar em cima de você. Então acho que além de tudo, vem a parte psicológica aí, né? Pesando na cabeça dos participantes, dizendo, olha, tá todo mundo te olhando, ou vão esperar mais de você porque você tem mais tempo, ou vão exigir mais de você porque você tem menos tempo. Eu acho que fica um mix, mas eu achava que o povo tava muito afoito em alguns momentos, mas eu senti falta de gente falando abertamente, mais abertamente no caso, de que estava usando uma estratégia, né? Porque a gente já viu em outros anos as pessoas dando próprios confessionários falando, eu vou levantar fazendo mais pessoas perderem tempo, né? Tanto que no penúltimo item, que ficou, acho que foi o José Roberto e o Roberto, né, no penúltimo, se não me engano, até o povo tava lá dizendo, gente, levanta a plaquinha, você vai deixar esse povo, ele com esse tempo todo pra fazer, né? O povo tava já dizendo, tava vendo o quanto o tempo é importante e o quanto já deviam ter estratégia pra fazer isso, mas realmente é complicado e foi confuso ver alguns dando tempo ali, porque pra mim eu não saberia fazer nada, mas você teria ideia de qual você buscaria pra fazer e o porquê de fazer aquele? Essa estratégia não foi para o ar, na verdade, no meu leilão, e a minha estratégia era justamente essa. No leilão, a maioria das pessoas tem essa estratégia de levantar a placa para diminuir o tempo do coleguinha, nem que você não tenha interesse naquele prato. Eu fiz isso algumas vezes lá no leilão, né? Em alguns pratos, por exemplo, a paella, sabe? O bobó, sabe? Que são coisas ali que é de boa fazer. Então eu levantava, né? Mas também eu não abusava, né? Porque tem aquela questão, você vai levantando, levantando, levantando. Aí quando você vê, você arrematou o prato por um tempo impossível de fazer a prova. Agora, sobre a prova de ontem, eu acho que eu brigaria ali pelo nhoque, né? Eu gosto de fazer nhoque. E talvez o caramelle. Eu gosto de fazer caramelle, que eu acho interessante a apresentação. São duas massas que eu gosto bastante. As outras, as retas, né, digamos de corte ali, eu não acho muito interessante, não é? Talvez eu gosto de uma dificuldade. E
sobre essa estratégia, tá tudo bem, gente, ser estratégico. Fãs de MasterChef não precisam xingar o participante que fez uma estratégia dessa, porque é uma competição. Se ele não ganhar, é outra pessoa que ganha. Geralmente, quem entra na competição quer ganhar, né? Ninguém entra para o importante é competir, infelizmente, né? Não é esse lema que impera a pessoa que vai pro reality show, a pessoa entra para ganhar, né? Não entra para só ficar brincando de cozinhar. E da prova em si, o que você achou? Porque a gente viu que algumas pessoas realmente conseguiram brilhar com o que tinha, né, e fazer pratos bons e ter bons feedback, e outras pessoas que, digamos assim, às vezes todo o tempo do mundo não adiantaria ainda, né? Porque alguns entregaram um desastre, porque a gente viu que faltava 7 minutos para empratar, para fazer tudo, e ainda tinha gente rodando massa, né, fazendo preparo, e a confusão ficou lá. Então, para você, que você acha que foi assim os pontos altos e baixos dessa prova com os pratos que foram entregues? Eu acho que, para mim, o ponto talvez assim tenha sido mais. Eu até estou procurando um adjetivo mais tenso. Foi o Roberto, né? Se eu não me engano, ele ficou por último, é isso, né? Ficou por último e teve só 20 minutos para fazer, né? Um tempo. Gente, 20 minutos é um comercial do MasterChef. Né? É pouco demais. Exatamente. Não dá para fazer. E essa parte eu achei péssimo. 20 minutos para fazer uma massa, não dava, né? Não, não dá para fazer uma massa em 20 minutos. Não dá. Só se você for, sei lá, tipo, se tiver os processos muito bem organizados, sabe, na sua cabeça, e mesmo assim, 20 minutos, você corre o risco de não conseguir entregar. A massa você faz e ela descansa. Depois de descansar, você abre, você dobra, você cozinha, você precisa fazer o molho, sabe? Então, eu não sei. Tem gente que diz que dá, mas assim, estamos falando de pessoas profissionais, né? Para pessoas que não têm essa agilidade na cozinha e né, não sabe, às vezes a pessoa não sabe usar o tempo a favor, eu acho meio sacanagem dar 20 minutos para o cara fazer uma massa, né? Num programa ali de TV e tal. Enfim, eu achei esse daí um ponto bem, bem chato, assim, do episódio. E de pontos altos aí, o que você achou dos pratos entregues? Olha, eu gostei do. Eu gosto muito do trabalho do trabalho não, né? Eu gosto muito do jeito que a Geórgia se move dentro da cozinha. E quando eu digo se move, não é o movimento dela de corpo e tal. O jeito que ela pensa, o jeito que ela, sabe, entrega as coisas. Eu gosto muito dela, né? Eu gosto da Andréia, apesar da Andréia a Andrea não ter ido bem. E ela me mata do coração, a Andrea, né? Quando eu vejo ela indo para eliminação, eu falo de novo, pelo amor de Deus. Eu já sofria do coração quando eu via Lucas e Pietro indo para eliminação, mandava mensagem para eles, falava assim: Meu Deus do céu, gente, que isso? Né? E aí tem ela. Que bom que Laura, né, ganhou o PIN, né? Porque Laura também estava batendo na eliminação. Então, foi um ponto alto também. É uma pessoa que eu torço bastante. Mas o resto me dá palpitação. E tem outras pessoas também que não. Né, no geral, assim, a galera se dá bem, assim. Mas tem outras que eu nem quero comentar. Ou, na verdade, quero, mas esperar. E olha, essa prova, como eu falei, eu adoro essa prova e é muito interessante ver como as pessoas se viram. Porque, por exemplo, para um leigo que nem eu, que não sabe cozinhar, como eu sempre falo que eu explodiria a cozinha do MasterChef, acho interessante porque eu gosto de ver a criatividade do povo com o que o povo pode fazer, né, com o tempo que foi dado. Às vezes é um tempo muito curto, um tempo muito longo. Por exemplo, a Jussi, ano passado, ganhou o leilão, se eu não me engano, com um menor tempo do leilão era dela, ela ganhou a prova, que teve peixe, né? Então ela conseguiu ganhar. Então a gente vê que às vezes é possível fazer uma coisa com o tempo, outras coisas é impossível. E até como você colocou, né, a questão da massa, 20 minutos, gente, por favor, aí também é meio complicado pra pessoa entregar tudo. Mas uma coisa que, no meu ponto de vista, assim, que só de que não entendo as coisas, mas eu achei que os emplatamentos, alguns estavam bem bonitos. E alguns que não estavam 100% bonitos, estavam com uma cor bonita que poderia ter ficado mais bonito. Porque teve um roxo, eu não sei se foi da Gabriela, o prato que teve um roxinho, acho que foi dela. Eu achei tão bonito o tom do roxo, né? Eu só não achei bonito o prato inteiro, né, como tava montado, mas eu senti que tava indo pra um caminho bom. Com mais tempo teria funcionado aquele empratamento que ela queria, sabe? Eu teve aquela sensação. Porque o da Georgia também tava lindo, eu fiquei com pena de quando os jurados bagunçaram o prato dela. Porque tava muito bonito, Ai, visual, né? Tava visualmente bonito, acho que funcionou com as cores e com tudo. E porque o da Georgia tava verde. Porque tão verde como com mais líquido, pra parecer vômito, pra parecer alguma coisa, é um pulo.
né? É um pulo pra pessoa pensar que deu errado e tudo, mas eu acho que achei bonito dela. E outros existiram, né? Outros tiveram que servir prato e os pratos foram servidos, né? Tinha que servir. Ali alguns, mas eu achei bem interessante isso. E já passando por resultado, a gente viu, né, que a Laura entrou no clube dos 3 pins, depois aí de bater na trave, de ir pra algumas eliminações. A Laura respirou fundo e voltou aos dias de glória dela. E a Georgia, a Pamela e o Vitor também foram bem nessa prova e tiveram um alto desempenho, então subiram pro mezanino. E já o Roberto e o Vinícius, eles foram os piores e tiveram uma punição na prova eliminatória que foi ficar de fora do primeiro round, que a gente vai comentar daqui a pouco. E aí, Franco, o que você achou desse resultado? Você conseguiu entender o porquê cada resultado aconteceu com base no que a edição mostrou pra gente? Você concordou, por exemplo, que realmente o prato da Laura estava o melhor pelo que falaram? Eu concordo, eu concordei sim com o prato da Laura ficando em ganhando, né, o PIN ali a prova. Eu acho que a Laura ela tem boas, é uma garota que estuda, e isso dá para perceber, né, quando ela apresenta alguma coisa. Dá para ver que ela estuda, ela tem referência e tem algumas pessoas que assim, eu queria que tivessem ganho também a prova, mas eu fiquei feliz com ela ganhando. Por exemplo, eu gosto do Vitor, o Vitor estuda também, a gente sabe que é uma pessoa que tem, né, ali, estuda para estar ali, não simplesmente existe. E a Geórgia também, a Geórgia, ela tem muito, ela morou fora, a Geórgia tem muita referência, né? Então, parece que é uma pessoa que sai muito para comer, sabe, degustar e, enfim, enriquecer o paladar. Mas eu fiquei satisfeito, sim, fiquei satisfeito com o resultado da prova. Não, e esse resultado da Laura, por exemplo, não é um resultado que choca a gente, porque a gente viu que no começo da temporada a Laura estava muito bem, obrigado, né? Tipo, altos desempenhos, um pin atrás do outro. Então, assim, ela deu umas derrapadas, mas a gente sabe do potencial da Laura. Então, era normal a gente ver que ela, uma hora ou outra, ela buscaria o topo de novo, né? Ela se encontraria de novo na competição, entraria no topo. A Georgia também nem se fala. O que eu mais me fiquei surpreso da Laura foi quando finalmente me toquei que ela não é brasileira, né? Porque ela teve o VT dela. Eu fiz, ixi, então, será que teremos uma winner internacional, né? Por mais que ela já tenha vindo pra cá faz tempo, mas ela não nasceu no Brasil, né? E outra coisa desse resultado que eu achei mais interessante é porque, assim, todo mundo sabe que todo ano no MasterChef tem que ter alguém vilão, né? Seja o vilão que a edição mostre pra gente que uma pessoa pode ser vilão, ou o público que cisma que uma pessoa é vilão ou vilona, independente do que mostre. O público diz que aquela pessoa é vilão e acabou essa história, que é no caso com a Pamela. Então, eu gosto muito que a Pamela, do tipo de vilão, gente, o vilão entre aspas, porque eu não acho que ela é vilã, no sentido de que ela é alguém que pega na unha os haters porque ela cozinha bem. Porque volta e meia a Pamela tá no alto desempenho, volta e meia a Pamela tá no mezanino vendo a prova de eliminação de camarote. Então é muito bom quando acontece isso, né? Quando as pessoas dizem, eu quero que fulano saia. Aí fala, vai sair por quê? Porque a pessoa tá cozinhando bem, não é um programa de culinária. Então ela tá cozinhando bem, tá indo pro mezanino. Então eu acho muito interessante isso a nível de narrativa e de edição. Eu acho bem interessante ver essa parte da Pamela aí, que é uma coisa que acontecia muito na Juliana na sexta temporada, né? O povo detestava ela, mas ela tava lá, seguindo, ganhando prova e indo pro mezanino. Vamos ver até quando, né? Eu acho esse tipo de vilão melhor, assim. A Pamela entendeu que colocaram, né? Ela vestiu esse personagem ali durante o programa, né? Caiu para ela o vilão, mas ela entendeu isso e assim tá tudo certo, sabe? O que que é ser vilão? Né? É você falar o que você pensa. Tem gente que fala o que pensa, sabe? E tá tudo certo. As pessoas não precisam sempre ali ter um padrão de comportamento só para se encaixar, ou sabe, falou isso de fulano, ciclano. Não, a menina tá numa competição. Se tem gente cozinhando mal, ela precisa dar conteúdo. Isso é bom para ela também, sabe? Ela tá participando de um reality show. É bom para ela dar o conteúdo e dar o que querem dela, né? Então, e ela tá lá cozinhando bem, querido. Então, o melhor que ela faz é cagar mesmo pra galera. É bom, né? Se ela tá falando do povo, eu posso dizer, pior seria se ela falasse muito do povo e fosse ruim, sabe, na cozinha, tipo, sempre na Exato. eliminação, ou sempre criticada, mas não, ela tá criticando assim, gente, na teoria ela tá melhor do que muita gente que tem muita torcida, né, na teoria. Na prática, a gente vai Opa! descobrir quando vencer, né, o resultado, a gente vai descobrir quem venceu o MasterChef e é isso. A pessoa chegou na final e ganhou, tá aí, mas a Pamela até agora tá na competição, ela chegou no top 10, tava no mezanino e pôde comentar à vontade a prova eliminatória ali, que rendeu ainda. Pois é, tem que ser o mérito.
E antes de continuar, eu quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, toda quinta falando do MasterChef Brasil e toda sexta falando do Estrela da Casa. Então não esqueçam de nos avaliar com 5 estrelas, principalmente no Spotify, na Apple Podcast, nos indicar para os amigos que também curtam reality show. E como o Twitter segue fora do ar, nós também estamos no Blue Sky. Então basta procurar por Extra Podcast. Se quiser ver nossos posts aparecendo por lá. E nossas redes sociais também estão na descrição, porque volta e meia a gente comenta também o programa ao vivo. E é bem legal ver o que as pessoas estão pensando também, que muita coisa que o povo fala pra gente nas redes sociais, a gente traz pra cá em forma de tópico do roteiro. Voltando ao programa, vamos de prova de eliminação, que foi prova em round. Nessa prova, os participantes tiveram que preparar tudo, né, com a temática do vinagre durante algumas rodadas. Quem fosse bem subiria ao mezanino e quem fosse mal ia para o próximo round até restar apenas 2 participantes e um ser eliminado. O primeiro round foi de torta de morango, o segundo round foi de alcachofra recheada e o terceiro round foi do ovo pochê com molho holandês. E aí, Franklin, o que você achou de uma prova assim? Porque uma prova em round você não vai fazer só uma coisa. Você tem que, na teoria, se você for ruim, cada rodada você vai acabar preparando 3 pratos diferentes, tudo com um tempo pequeno. E eu acho desgastante, assim, porque é muito difícil você cozinhar uma coisa só ali numa prova, e quem dirá, tipo, numa eliminação, e 3 etapas ainda, sabe? Eu tive ali 2 provas na minha temporada que seguiram esse molde, que foi a prova de pressão da massa, né, por causa do dia do macarrão, e já era uma prova de eliminação, antes da eliminação, né, a prova de pressão, que eu não ganhei, ou seja, você já fica ali, você já fica desesperado, porque você não ganha a prova de pressão, você não tem uma vantagem ou não sobe, né? Você vai de novo cozinhar para eliminação, e isso fica batendo na sua cabeça. E também teve a semifinal, que foi a dos ovos, né? Teve os ovos que foram 6 rounds, mas ninguém subia, ganhava ponto. E depois tinha como que eu dizia, depois tinha o prato com o ovo. E na verdade essa não era nem eliminação, mas só por ser semifinal já era muito tenso. Então é muito tenso essa parte de ter que cozinhar 3 vezes seguidas, sabe? Para conseguir subir. Dependendo do jeito que você tá, ou enfim, do seu humor, não dá para administrar, né? Você acaba caindo mesmo. Foi o que aconteceu com algumas pessoas que eu achava que subiriam logo de primeira e não foi. Foi o caso da Andrea. Não, e isso no 18º episódio do MasterChef, a pessoa tá com o psicológico extremamente abalado já, né? Porque são 18 episódios já e a pessoa tá lá, a torcida. Isso da Andrea é interessante porque nessa primeira prova, que pedem especificamente de morango, mostra como também MasterChef é questão de sorte. Porque ela entregou frutas vermelhas, né? Ela fugiu do tema. Então, se fosse uma prova eliminatória só de uma rodada, e essa fosse a prova principal, né? Talvez ela tivesse sido eliminada porque não entregou o que pediu, né? Assim, só bastava alguém não ter feito um prato muito ruim de sabor, outra coisa que isso seria o suficiente para eliminar. Então ela até deu sorte de ter rounds, né? E poder ter outras oportunidades de subir ao mezanino, que foi quase o que não aconteceu, né? Porque ela ficou pro resultado da eliminação. Então ela bateu na trave da eliminação de novo. Mas você teve algum prato que lhe chamou a atenção de forma positiva nesse negócio, né, nessa prova? Porque realmente é muito rápido, não dá tempo de a gente ver uma coisa sendo bem elaborada, bem trabalhada, porque é muita correria. Olha, eu gostei eu sou meio confuso com os nomes. Mas assim, eu sou. E assim, é difícil você falar de quem que você gosta e tal. Mas eu gosto, tipo assim, muito eu gostei do Roberto. Gostei do Roberto nessa prova. Eu acho que na outra ele se ferrou, mas, enfim. Eu acho que a calma dele é um ponto muito positivo para ele. Mais positivo do que negativo. Porque ter calma na cozinha do MasterChef é muito bom, né? No meio daquela correria e daquele caos, você é uma pessoa centrada, ajuda. Eu acho que o lado mais negativo disso dele é só o lado de narrativa de reality show, que ele não rende muito confessionário, né? E nem aparece muito em câmera, né? Porque pessoas mais expressivas, que são mais desenroladas, a edição acaba usando bem mais na edição pra mostrar pra gente, pra narrar a temporada. Então, eu acho que o negativo é mais isso, mas ele é bem querido perante o público, então, se ele chegar mais longe, né, for um finalista e tal, eu acho que ele vai ter um apego maior do público. O público, ele aparece pouco, mas o público gosta bastante dele e do Zé Roberto.
É, bastante. É que, como eu falo, o público do MasterChef, ele é aqueles fatores. Eles escolhem ao Léo do nada quem desgostar, mas também escolhem do nada quem gostar, né? Eles determinam quem eles vão gostar e quem vão odiar e seguem assim até o fim da temporada, né? Não mudam muito É a bem opinião, isso. não. Porque fã de reality show como um todo, né? A gente comenta vários aqui, a gente tá sempre pontuando isso. É tudo de primeira impressão. E na hora do resultado, a gente viu que ficou pro último round, foi a André e o João Vitor se enfrentaram, né, nesse último duelo, e o João Vitor levou a pior, sendo eliminado, e não teve nenhum suspense, dessa vez não teve nenhum draminha, assim, de sentido de que foi difícil, foi não sei o que, foi mais rápido, que a Ellen até falou, é óbvio que, né, e eliminou o João Vitor. E aí, Flan, o que você achou desse resultado com base nas avaliações dos jurados? Porque pelos jurados ficou óbvio que o João Vitor se eliminado. Deu pra notar que estava óbvio também com os tratamentos, com os preparos, com quem te viu? Eu acho que sim, acho que estava óbvio ali, né? Eu só achei engraçado essa falta de suspense. Eu achei engraçado a falta de suspense, porque parece que não foi tão difícil decidir quem ia embora, não. E de fato, acho que a Andrea mandou muito melhor que ele, assim, no último round. O que eu acho que aconteceu mais nesse último round, que chamou mais atenção, foi porque o foco não estava nem no João Vitor nem na Andréia, estava na Larissa chorando a prova quase toda, porque ela estava muito triste pelos dois, né? Porque ela gosta muito da Andréia e gosta muito do João Vitor. Então ficou ela chorando ali e o que gerou o público reclamando dela. Gente, o público não gosta de. Quando o público não gosta de uma pessoa, a pessoa não pode nem chorar mais em paz. Reclamavam. Engraçado, né? O mesmo público que se sensibilizou com a Laura quando a Laura ganhou o primeiro pin dela, né? Ela chorou por causa da avó dela, reclamou que a Laura chorou uns 3 episódios depois, né? Assim, passaram 3 episódios, chorou de novo. Aí o público tava reclamando. Gente, a pessoa às vezes se emociona, tá abalado, tá emocionado, né? É amigo, é conhecido. Você fica com aquela relação só com aquelas pessoas durante a gravação. Mas eu também achei desse resultado bem, assim, anticlimático, né? Porque ficou muito óbvio. Porque geralmente eles fazem um drama, tem aquele jogo de câmera, né? Tem o jurado falando não sei o quê. Aí faz, mas não, foi pei, pum. Mas até se tivesse dado empate, eu bato na tecla mais uma vez, porque seria uma pessoa que rende muito na edição, que a edição gosta de trabalhar muito com a Andrea, contra o João Vitor, que o maior foco dele em si era falar que era filho do Jacan, né? Então, eu acho que quando você pesasse as duas histórias do MasterChef, se tivesse, tipo, eles estivessem sendo igualmente bons ou igualmente ruins, eu dizia, e aí? Tá tudo empatado aqui na questão gastronômica. O desempate for questão personalidade, eu acho que a da Andrea tava bem mais vendida, né, pro público do que o João Vitor. Então, essa parte aí que eu gosto mais de observar, eu acho que a Andrea já saiu na frente com isso, mas eu tô achando que essa Andrea, que eu gosto de dizer que é a Andrea do Novo Testamento, né, que ela veio depois da repescagem, tá meio complicado pra ela, porque ela tá vindo atrás de baixo desempenho, atrás de baixo desempenho, tá diferente daquela Andrea que mesmo com baixo desempenho algumas semanas antes da eliminação, teve 2 pins, estava sendo destaque, né? Mas ficou. Uma coisa que eu achei interessante foi que a Andrea falou da Pamela, né? Que a Pamela sabia da receita e tal, mas a gente sabe que a relação da Pamela e da Andrea no programa não era das melhores. Até quando a Andrea retornou, ela postou um comentário da Pamela e postou aquele vídeo da Clara do outro lado do paraíso, falando você não sabe o prazer que é estar de volta. Então, assim, quando você tem rivais dentro do programa, realmente o rival não vai te ajudar. Então, é aceitar que infelizmente deu azar nessa parte, né? De que a pessoa que poderia te ajudar com a receita é a pessoa, talvez, a que você menos goste do cast, que tá ali em cima no mezanino. Mas tá aí, João Vitor é eliminado, chegaram no top 10 e a gente sempre traz um tópico pra cá, que é o tópico do que tá na rede, né? A gente vê, eu pego o que tá acontecendo nas redes sociais e trago pra cá. E especialmente hoje é o timing que a gente sempre tem aqui nesse podcast, porque esse podcast aqui é iluminado às vezes, porque da rede social que hoje é porque o Frank, né, Frank? Você foi um pouco aí se meteu numa confusãozinha com os fãs do MasterChef, com os comentários né, eu digo, gente, o Frank tá causando lá 1 hora da manhã, Ah, eu tava vendo o Frank, mesmo. eu vendo o Causa. Frank causando lá, porque assim, a gente fala 1 hora da manhã como se o MasterChef não terminasse de 1 hora da manhã, né? Ele tá todo mundo assistindo A galera MasterChef. era um mix de galera indignada porque ia dar 1 hora da manhã, o programa ainda não tinha acabado. Eu achei bem arrastado. Na verdade, eu gostei do episódio, mas eu achei o episódio bem arrastado, cansativo. É porque o MasterChef em si, agora essa crítica que eu vou fazer aqui é pra edição, mas em si, esse MasterChef em si tem que se tocar que dá pra ser menos tempo de duração o programa. Porque senão ninguém vai querer assistir ao vivo, vai querer assistir só no YouTube, que é o que acontece mais hoje em dia, né? Eu achei ao É vivo, gente, isso. porque Estrela da Casa é tortura psicológica. Eu não- Então, eu fui assistir MasterChef ao vivo, claro. Estrela da Casa, eu comento aqui, mas eu escuto só os áudios musicais. Mas aí, Fran, conta pra assim, por que o povo se engafinhou tanto pro teu lado, hein? Assim, o que você comentou, o povo achar tão ruim? Eu comentei, na verdade, eu comemorei a saída do João, né? O João não deveria nem estar citando o nome desse garoto aqui. Ele pisou na bola comigo, né? Eu recebi ele de braços abertos, assim como eu recebi todos dessa temporada.
E o João foi o único que pisou na bola comigo. Inventou algumas mentiras para algumas pessoas que participaram com ele, que depois eu fui atrás e descobri que não era, que não tinha acontecido nada disso, sabe? E foi uma coisa que me fez muito mal e que me pegou num lugar, numa ferida, que me dói muito. E você acha que rolou algum pedido de desculpa? Não, porque a pessoa é boa demais para pedir desculpa. A pessoa simplesmente falou para eu prestar atenção no que eu estava falando, que eu tinha inventado coisa da minha cabeça. Só que assim, não tem cabimento isso. Eu sou maluco, mas eu não sou maluco a esse ponto, não. Então, ele mexeu com uma pessoa errada. Ele mexeu com uma pessoa errada, pisou na bola comigo só uma vez. Comemorei mesmo a saída dele. E se fosse mais cedo, antes da lei do silêncio, teria soltado fogos. E outra, eu falei e outra agora, igual a Raquel, né? E outra, Doutora Raquel Brito. fazendo escola. E assim, é, hoje eu postei no Instagram uma coisa falando sobre karma, né? O que você faz, o que você planta, você semeia. O que você faz hoje volta para você amanhã, sabe? Isso se chama karma. Então, é isso que aconteceu, né? Se achava tão bom aí, né? Já estava na final na cabeça dele, né? Pelo jeito. Isso eu estou deduzindo essa parte, né? Mas aí veio a eliminação para dar uma rasteira. E é isso, gente. Mereceu, mereceu ser eliminado. Eu fiquei muito feliz com a eliminação. Pisou na bola comigo, eu tenho motivo. Os seguidores ficaram lá falando: ai, o que ele te fez, sabe? Como se eu fosse explanar nos comentários. Eu só comentei lá para jogar uma faísca, né? Ainda bem que foi eliminado. E tá aí, quem quiser saber, é só ouvir aqui o podcast, o episódio que tá aqui. Eu não vou dar maiores detalhes, porque envolve outras pessoas. E eu não acho justo envolver o nome dessas pessoas, né, que participaram com ele. Mas é isso, é uma opinião meio que unânime, assim, porque ele plantou discórdia não só comigo, né? Plantou discórdia e mentira com outras pessoas. Então, o que ele mostrou na TV, eu acho que não é ele. Na verdade, é um personagemzinho que ele vestiu ali, né? De filhote do Jacan, que para mim não desce aquilo, que eu tenho ranço e preguiça. Então é isso, gente. Essa é basicamente a história para vocês saberem por que que eu comemorei a saída dele. Para mim podia acabar o programa agora, porque ele foi eliminado, então para mim já acabou. É isso. Fico feliz assim. Olha aí, e tá vendo? O Fran falou que não gosta de envolver o nome das pessoas, mas @extra podcast no Instagram, DM tá aberta pra quem quiser falar. Eu sempre digo isso porque às vezes adianta, né? Ninguém nunca sabe. E tá aí, gente, a explicação. Eu gosto que é jornalismo verdade aqui de vez em quando, né? A gente traz a treta com a pessoa que tá envolvida aqui no podcast, a gente mesmo entende as coisas. Tá vendo? Coisas que você só encontra aqui. Tem coisa que a gente não pode perguntar, é até um tópico que eu botei aqui dentro rapidinho, porque quando ontem no. Não é sobre isso, mas é relacionando a isso, que o povo fala assim, será que os participantes ganharam mais tempo na prova porque eles não estavam conseguindo terminar a prova, tudinho? Eu digo, gente, tem coisa que os participantes não podem falar, mas se quiser contar pra gente, pode contar, que a gente não fala pra ninguém, mas é porque tem coisa contratual, não pode ser falada. Quando o Frank vem aqui, ainda faz questão de lembrar a gente no e-mail, a gente já conhece, a gente já sabe como funciona essas coisas de questão de bastidor que não pode ser contado pra gente, que não pode ser contado pra ninguém, mas o que não rolar nos bastidores, que rolar coisas que não envolvam contrato, a gente pode contar pra gente, vocês aí à vontade, pode chegar contando, viu? Tá aí, nossas DMs estão sempre abertas. É isso, gente. E o último tópico aqui não pode ser diferente, que se não seja o destaque do episódio, que toda semana nós traremos nossos destaques do episódio. O critério é único e exclusivo de cada um de nós. E olha a ironia do destino. Citando ainda, eu falei que a treta estava encerrada, mas a ironia do destino. Quando a gente gravou o episódio com o Franklin aqui da outra vez, a gente trouxe, foi o episódio que a gente mais trouxe os destaques da semana, né? Naquele dia, que justamente o Franklin abriu uma exceção para trazer o João Vitor. Então a gente abriu a exceção pro Franklin para ele poder trazer o João Vitor aqui. Olha a ironia do destino, olha como o mundo dá volta. Como as panelas de pressões capotam. Mas e aí, para esse episódio, Franklin, quem foi o destaque, positivo ou negativo? Você que decide qual critério quer trazer e por quê. Agora você é extremamente estratégico, tá? Eu vou dar um positivo e um negativo para vocês colocarem lá na thumb, para justamente a pessoa saber que foi citada aqui e ele vir aqui ouvir esse podcast. O meu destaque positivo foi o Roberto, apesar de ele ter
derrapado ali no tempo da primeira prova. Eu gostei muito como ele trabalhou na segunda prova. E eu gosto muito do jeito do Roberto cozinhar na cozinha do MasterChef. Pode não ser a maior personalidade ali dentro da cozinha, mas dá pra ver que ele tem amor, ele gosta de fazer aquilo, sabe? E eu me identifico muito com isso. E o negativo, com certeza, é o filhote do Jacan. Então, pode colocar a fotinho dele lá. Ai, meu Deus, tá vendo o Frank usando as regras do próprio podcast contra a gente do podcast. A gente gosta de usar as regras do programa contra o programa, agora o feitiço virou contra o feiticeiro. Né? Vai ter que virar contra o feiticeiro aqui também. Mas eu me lembro, foi no episódio retrasado que eu não trouxe ninguém de destaque aqui, porque eu não queria trazer nem negativo, porque todo mundo merecia destaque negativo e eu não quis botar foto de todo mundo. Eu não trouxe ninguém. Foi naquele episódio caótico que tá, inclusive, eu ouvi gente dos episódios passados da gente lá que tá bem interessante, revoltado, sempre rende coisa boa. O meu destaque, eu vou fazer um destaque com a menção honrosa. Vou começar com a minha menção honrosa é pra edição que não deu pin pra prova eliminatória, fazendo assim a prova classificatória ser mais valorizada. Obrigado. É o que tem que ser feito, que prova classificatória você não pisa nem na eliminação, então ainda bem que foi uma prova de um pin só, né? Um episódio de um pin só e foi logo na prova certa que tem que ter pin. Agora o destaque para ganhar fotinho vai ser a Laura, porque né, é o ressurgimento, né, da Laura no topo aí essa semana, que foi bem elogiada, merecidamente, teve esse pin dela, entrou pro clube dos 3 pins aí, porque só a Laura, a Georgia e o Vinícius juntos são 9 pins do programa, estão nos 3 ali, né, então assim, é muita coisa, e 3 pins no top 10 já é muito importante, porque já é uma reta final quase, então elas ter esse fôlego de ganhar uma prova depois de estar com altos e baixos, depois de perder aliados, né, que o Pietro foi um eliminado que era muito próximo a ela, então ela conseguiu dessa volta por cima, não ficou abalada. Para mim, ela merece esse destaquezinho aqui também, que é uma das pessoas que mais aparece como destaque aqui, ela e Georgia, de vez ou outra, estão aparecendo. Mas estão aí, os nossos destaques: Roberto, João Vitor e Laura, fotinho vai aparecer e eles vão ter que ouvir para saber se é positivo ou negativo, porque dessa vez tem positivo e negativo no podcast Opa! aparecendo, né? Dessa vez conseguiu vir aí um destaque positivo. Porque eu me lembro que a Laura, a nossa Laura aqui do podcast, né, trouxe o Jacan como destaque positivo um dia. Ninguém entendeu porque a foto do Jacan tava lá. Mas ela foi destaque positivo porque o Jacan tava bem ácido e bem no ponto nos comentários dele. É isso. Muito obrigado a quem nos ouviu. Muito obrigado, viu, Franklin, por mais uma participação. É sempre bom receber participantes aqui, bom receber chefes profissionais, porque dão uma outra visão também pra gente, seja de quem participou, também como quem entende de cozinha, né? Imagina, eu que agradeço mais uma vez o convite. É sempre um prazer vir aqui dividir um pouco da minha visão, né, de reality e tal. Gosto muito, gosto muito. Estarei aguardando mais convites. Para mais convite vir, vai elogiar a Juliana. Obrigado, Juliana, Dendemol. Obrigado, pessoal do Dendemol, por liberar o Franklin pra gente. Porque assim ele vem, né? Porque a gente participante tem que vir, tem que ter aprovação para vir pra cá. Se a gente pudesse trazer todo mundo pra cá, mas tem que ser aprovado pra gente. Mas é isso. Muito obrigado a quem nos ouviu. Semana que vem tá comentando o top 10. E, como é de costume, nós vamos pegar o histórico dos 10 participantes do MasterChef. Nós vamos trazer aqui direitinho, gente, quantas vitórias cada um tem, quantos altos desempenho, quantas vezes eles foram baixos desempenhos, quantos destaques a gente trouxe aqui pro podcast. Ou seja, semana que vem a gente comenta o episódio em forma de dizer quem são os melhores participantes com os melhores históricos. Ou seja, só um canto, só quem faz isso é a gente, porque a gente é doido o suficiente para pegar na ponta do lápis e ver o histórico de um por um. Mas é isso. Até os próximos episódios e tchau!